Quem dá a mão para empresário corruptor não tem meu respeito. O corruptor tem que ser isolado. É um câncer, tem que ser afastado, é leproso. Olá, é do Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Walter, dá uma boa dica pro próximo ministro eu espero que volte a ser ministro da Economia, não sei se vai ser fazendo. Sim, eu também. Pra quê? Pra Tebet agora ficar falando que ela sabe que tem um problema fiscal, mas o próximo presidente vai enfrentar. Não dá nem pra, assim, ainda quer ser senadora por São Paulo. Eu sou carioca que mora em São Paulo há 35 anos. Isso aqui é uma ilha de resistência. São Paulo, a gente é muito grande. Eu me considero hoje paulista, né? Tenho 5 filhos paulistas, mas São Paulo é Asterix e os gauleses lá contra Roma, né? É o último bastião da resistência. Não pode fazer essa senhora ser senadora, pelo amor de Deus, né? Nem o Lula sabe o nome dela, chama ela de Step. Mas vamos lá. A coisa é mais simples que parece. Ok. O Brasil, e aí eu vou contar um pouco, assim, as pessoas acham que o meu problema é ideológico, que eu tenho algo contra o Lula. Eu tenho minhas reservas, tá? A gente teve Mensalão, Petrolão, a destruição da Lava Jato, agora tudo está acontecendo. Tenho, mas eu me atenho aqui nos meus comentários à economia, ao desempenho, que é o meu setor, é onde eu tenho que atuar, né? Posso falar sobre os assuntos, sou um homem livre, não tenho rabo preso, né? Então, assim, me sinto à vontade de falar qualquer coisa que eu tenho direito constitucional, mas eu procuro não ofender ninguém. Então, assim, qual é o meu problema com esse governo? Eu vou começar. Em 2003, quando ele sentou na cadeira pela primeira vez, os gastos tributários, que é uma maneira linda que o governo fala, porque ele não pode entregar o que é verdade, gasto tributário significa renúncia fiscal. É o governo deixando de tributar aquilo que podia ser tributado. E aí vai tributar cada vez mais o empresário, o empreendedor, o setor privado, matando as pessoas, porque não faz o trabalho que tinha que fazer. Era 2,3% do PIB. Hoje é 6,5%. Desde que o Lula sentou na cadeira para hoje, isso já aumentou 2%. O nosso problema fiscal é um problema de 3% do PIB. 3%. E a gente tem 2% do PIB que, se a gente seguir o que está na lei, essas renúncias fiscais já vão embora. E não é só, porque isso vale para tudo, Paulo. Todo mundo bate no governo, correto. Bate no judiciário, corretíssimo. Mas e o empresário? Porque para todo corrupto tem um corruptor. Quem dá a mão para empresário corruptor não tem meu respeito. O corruptor tem que ser isolado. É um câncer, tem que ser afastado, é leproso. O cara que vai lá para benefício próprio, molhar a mão, benefício pessoal, vai correr. O cara que sai lá na foto, que você vê com quem que ele está, tem que isolar ele também. Então, tem também o setor privado se apoderando aqui do orçamento público, roubando as pessoas mais pobres. Eu vou te perguntar, por que o setor de catering continua recebendo isenção? Porque na pandemia o cara tinha que entregar comida na casa das pessoas, você não podia ir no restaurante. Justíssimo fazendo a pandemia. A pandemia acabou, pô. Então, assim, tem 2% do PIB aqui. 3% do PIB, tá? Dá em torno de 360 bilhões de reais. Só para as pessoas não ficar só em percentual, os exemplos que eu vou dar. Então, só para deixar claro para a audiência, você enxerga que um dos grandes problemas que a gente tem, uma das saídas que tem, são as isenções fiscais que existem hoje em dia. Algumas foram colocadas, inclusive, durante a pandemia para aliviar determinados setores, mas hoje elas permanecem por conta de determinados interesses. E você diz que a gente precisa de um ajuste fiscal de 3% do PIB. Me explica esse ajuste fiscal de 3% do PIB, como é que ele resolve o problema do Brasil? Quando eu falo, por exemplo, de renúncia tributária, eu não estou nem entrando numa coisa que eu acho que deveria ser discutido, mas é extremamente difícil, polêmico, e aí o presidente tem que estar com muita popularidade para brigar. Zona Franca de Manaus. Mas, assim, é uma maluquice. Pô, é uma região que precisa de desenvolvimento, vai desenvolver a região. A Zona Franca hoje não tem esse desenvolvimento. O Brasil hoje taxa computador, taxa smartphones, taxa chips, microchips, placas que a gente não tem substituto local nenhum, né? Isso é uma grosseria, né? O meu avô participou dessa cagada. Deixa eu fazer uma meia-culpa familiar aqui.
Lei da informática. Meu avô participou dessa cagada. Lei da informática, a lei da informática foi duro. Mas espera aí, mas de novo, fool me once, fool me twice. Se erra, aprende e conserta. No setor privado, onde a gente pode quebrar, porque o governo não pode, o que você faz? Você erra, aí você muda o processo e melhora. Se você não melhorar, você vai ser expelido, você vai quebrar, vai perder teu negócio. A gente errou nos anos 70, errou. Foi 50 anos atrás, irmão. O mundo mudou, olha os exemplos aí. Então você tem que confiar. Olha a Coreia do Sul. A Coreia do Sul não tem nada dos recursos naturais que a gente tem. Voltando para o assunto. Hoje, se você faz a desindexação do salário mínimo, você poupa R$1 trilhão em 10 anos. Um trilhão de reais. Se você faz hoje uma reforma administrativa, como está na PEC 32, você tem de 300 a 450 bilhões de reais de economia. Se você hoje faz a flexibilização de piso, saúde e educação, o Temer botou um teto que era muito arrojado, porque precisava, porque a Dilma explodiu tudo, né? Então ele precisava dar um choque. Só que quando ele deu esse choque, o mercado entendeu, e aí o real começou a se apreciar, a inflação começou a cair, mesmo sendo um cara que nunca teve mais de 7% de aprovação, ele mostrou que dialogando com o Congresso você consegue passar reformas, e aí começou esse ciclo virtuoso de reformas que a gente tem que depois falar, do Temer e principalmente do governo Bolsonaro, que aumentaram enormemente a produtividade do Brasil. Mas, hoje, o que acontece é que educação e saúde se soltou todos os gatilhos. Então, o cara hoje, em educação, eu falo com o secretário de saúde de cidades e estados, ele gasta porque tem que gastar, ele é obrigado a gastar. Ele não gasta em produtividade, formação técnica, tecnologia, ele gasta em pessoal. Porque como ele tem que gastar, qual é a melhor maneira de gastar? Mais fácil. Você é obrigado a gastar, certo? Você não quer amanhã ser chamado e ter que explicar por que você não cumpriu uma obrigação constitucional. Você vai lá e contrata mais gente. O Brasil, aí as pessoas, quando você fala disso, dizem assim, você é contra gasto da educação. Não, o Brasil é um país emergente com o maior gasto de educação em relação ao PIB do mundo. O Brasil hoje gasta mais do que os Estados Unidos em relação ao PIB. Só que a gente gasta mal. É péssima gestão. Então você tinha que... Qual é a minha proposta? Vamos botar um gasto, um aumento, continuar aumentando o gasto real em educação e saúde em 0,5% real ao ano. Inflação mais meio. Você vai poupar 131 bi. Não vamos falar aqui ainda de Petrobras e PPSA. Dá quase 10% do PIB. Porra, mas privatizar a Petrobras, soberania nacional. Qual é o país mais importante do mundo geopoliticamente? United States of America. Que empresa que é estatal? Mas não é um problema para os Estados Unidos de soberania nacional, a empresa ser privada? Não, não é. Tem 10% do PIB aí. Mas vamos falar de coisas fáceis. Se você falar de renúncias tributárias, tem 2% do PIB. Se você falar de descruzar o salário mínimo da Previdência, porque hoje, quando você aumenta o salário mínimo, você aumenta a Previdência, BPC, todo o benefício, vai tudo junto. Isso já é um outro gasto gigantesco. Mas isso é uma briga constitucional. Você pode simplesmente hoje falar o seguinte, olha, eu vou continuar aumentando o salário pela inflação. Você não pode perder o seu poder de compra real. Pô, justíssimo. Com isso, em 10 anos, você tem um tri. A outra coisa que ninguém sabe, se o Haddad seguisse o arcabouço dele, a gente já estava bem. Só, porra, volta, mas como? Bom, hoje, a gente tem uma despesa que é 19,5% do PIB. Se o Brasil estiver crescendo 2%, e lembra, eles pegaram o Brasil crescendo a 3,5%. É que eles arrebentaram a economia, ela já vai crescer menos de 2% esse ano. Mas o Brasil tem potencial de crescer 3%, 3,5%. Depois a gente vai falar dessas reformas todas que foram feitas, que mudaram o potencial brasileiro. Mas se o Brasil crescer 2%, eu estou sendo conservador, 2%, e manter um crescimento de despesa de 0,6%, que é o arcabouço mandaria, porque a gente não cumpriu nenhuma meta fiscal, em 2 anos já cai para 17,8% o gasto. Se o crescimento for 3%, cai para 17,1%. Quer dizer, resolver o problema fiscal é mole. É o que você faz em casa, Paulo. É o que eu faço na minha casa. É o que todo mundo que eu conheço faz. É fazer um mínimo ajuste. E não vai trazer... Porque esse é um outro mito. E aí está o negócio do Lula. Se o Lula tivesse feito em 24 o ajuste, agora ele provavelmente estava em outra situação eleitoral. Porque o juro hoje, em vez de estar a 14,5, estaria a 8, 8,5. O PIB estaria crescendo 3,5.
turma no nariz de ficar desemprego. A gente está hoje com o recorde de endividamento das famílias e o recorde de pedido de recuperação judicial da história. Vamos falar sobre isso especificamente? Endividamento que é família. Vamos. Só vou matar aqui o último ponto, que eu acho importante, se você me permitir. Claro. É bullshit, é bobagem, é mentira e é burrice dizer que o próximo presidente vai pagar um preço político gigante de ajuste fiscal. Em 1 ano e meio, ele vai colher um benefício gigantesco de melhorar a vida das pessoas. Você fazendo coisas mínimas, né? Seguindo ali, reduzindo as renúncias fiscais, tirando o gatilho do crescimento dos salários e previdência, reduzindo, fazendo a reforma administrativa, o mercado já vai ter comprado. Você vai ver o dólar vindo de hoje 4,90 para abaixo de 4, o que vai reduzir as perspectivas de inflação. O Roberto Campos Neto, não foi o avô dele, que era um craque, foi o Neto, agora, 2 anos atrás, não tem muito tempo, ele falou: o juro real brasileiro deveria ser entre 4 e 4,5. A inflação está abaixo de 4, você deveria ter hoje um juro de 8, 8,5 no máximo. Você está com 14,5. Você imagina essa redução de juro, o que ela vai criar para as empresas? Vai voltar a ter investimento em bolsa, IPO, criação de empregos. Você vai ter uma redução de juros que diminui o endividamento pessoal. A economia vai pegar e começar a crescer. E 1 ano e meio, esse presidente novo que fez esse ajuste já vai estar mega popular. Mega popular. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.